Várias pessoas já me pediram para falar sobre o primeiro mandamento, que diz que devemos amar a Deus acima de tudo, que não devemos ter outros deuses ao seu lado, né? Na verdade, quem segue esse primeiro mandamento de forma sincera e verdadeira, segue os outros 9 mandamentos, como disse Abdrushim, né? O primeiro mandamento ele é essencial, porque quando nós obedecemos a Deus, quando o amamos, do fundo do nosso coração, nós obedecemos as outras 9 recomendações ou exigências de forma integral. Porque quem vibra na vontade de Deus, cumpre a sua vontade e age corretamente. E assim cumpre também os outros 9 mandamentos. Então eu vou ler aqui para vocês uma interpretação do Abdrushim, do primeiro mandamento. Na verdade, ele faz uma interpretação dos 10 mandamentos. Ele publicou essa obra, Os 10 Mandamentos, em 1929. E eu vou ler então o primeiro mandamento aqui. Vamos lá. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses ao meu lado. Quem for capaz de interpretar corretamente estas palavras, nelas certamente já encontrará o julgamento de muitos que não respeitam esse mais nobre de todos os mandamentos. Não terás outros deuses. Muitos não dão o devido apreço a estas palavras, tornam-nas demasiado fáceis para si mesmos. Certamente pensam que entre os idólatras se encontram em primeiro lugar somente aquelas pessoas que se ajoelham diante de uma fileira de figuras de madeira, onde cada uma representa determinada divindade. Talvez pensem também nos adoradores do diabo e semelhantes transviados, aos quais, na melhor das hipóteses, se referem com compaixão. Contudo, não pensam aí em si mesmos. Olhai calmamente para vós próprios e examinai se talvez também fazeis parte dessas pessoas. Um possui um filho que lhe significa mais do que tudo, e pelo qual seria capaz de qualquer sacrifício, e que o faz esquecer tudo ou mais. Outro coloca os prazeres terrenos sobre tudo e, ainda que tomado da melhor boa vontade, não seria capaz de privar-se deles por nenhum motivo, se tal exigência que lhe permita livre decisão lhe fosse apresentada. Um terceiro, por sua vez, ama o dinheiro, um quarto o poder, um quinto uma mulher, outro honrarias terrenas e todos, em última análise, somente a si mesmos. Isso é idolatria no mais verdadeiro sentido. Disso adverte o primeiro mandamento. Proíbe-o, e ai daquele que não o segue ao pé da letra. Tal transgressão traz como consequência imediata que tal ser humano sempre terá de permanecer preso à terra, quando passar para o reino de matéria fina. Na realidade, porém, é ele mesmo que se prende à terra, pelo pendor por algo existente nela. Fica assim impedido de ulterior ascensão, perde o tempo que para esse fim lhe foi concedido e corre o perigo de não sair a tempo do reino de matéria fina, numa ascensão deste para o reino luminoso dos espíritos livres. É arrastado então para a inevitável decomposição de toda a matéria, decomposição essa que serve de purificação para a ascensão dela e nova formação. Isso, porém, é para a alma humana a morte espiritual de toda a consciência pessoal, e com isso também o aniquilamento de sua forma e de seu nome para toda a eternidade. É desse terrível aconselhamento que a observância do mandamento é desse terrível acontecimento que a observância do mandamento deve proteger. É o mais nobre dos mandamentos, porque é o mais imprescindível para o ser humano. Infelizmente, o ser humano tende, com demasiada facilidade, a entregar-se a algum pendor que o escravizará finalmente.
Aquilo, porém, que ele deixa se constituir num pendor, ele transforma assim num bezerro de ouro, colocando-o no lugar mais alto e substituindo-o como ídolo ao lado de seu Deus e muitas vezes até acima dele. Desses pendores, infelizmente, existem demais, criados pelo próprio ser humano, dos quais ele se apropria de muito bom grado e com absoluta despreocupação. O pendor é a predileção por algo terreno, conforme já citei. Naturalmente, existem ainda muitos mais deles. Quem, porém, adquire um pendor, este pende, como já indica acertadamente a palavra. Pende assim para a matéria grosseira, quando de sua passagem ao além para seu ulterior desenvolvimento e não consegue libertar-se facilmente. Fica, portanto, impedido, retido. Pode-se também chamar isso de maldição, que fica pesando sobre ele. O acontecimento é o mesmo, pouco importante como seja expresso. Se, porém, na sua existência terrena, colocar Deus acima de tudo, não apenas na sua imaginação ou por meio de palavras, mas no intuir, portanto, de modo verdadeiro e legítimo, com respeitoso amor, que o prende como um pendor, assim ele, o ser humano, através dessa ligação, com o mesmo efeito esforçar-se-á imediatamente para cima, quando chegar ao além, pois leva consigo a veneração e o amor a Deus, que o sustenta e o conduz, por fim, à sua proximidade, ao paraíso, à criação primordial, a morada dos espíritos puros libertos de todos os fardos, e cuja ligação conduz somente à verdade luminosa de Deus. Atentai, pois, estritamente à observância deste mandamento. Assim ficareis preservados de muitos fios do destino, de espécie desfavorável, dos quais não mais podereis libertar-vos, para não vos restar tempo suficiente, por não vos restar tempo suficiente. Então, nessa interpretação que Abdrushim faz do primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, venerá-lo acima de tudo e não colocar outros deuses ao seu lado, ele é muito enfático, dizendo que devemos colocar Deus acima de tudo nessa vida. Só que a maior parte das pessoas coloca outras coisas do lado de Deus ou até acima, como um filho, por exemplo. Abdrushim não está dizendo com isso que devemos renegar a família, os filhos, os pais, os irmãos, mas que não devemos fazer das pessoas deuses, porque muitos pais nutrem um amor egoísta por seus filhos, colocando eles acima de tudo, presenteando-os constantemente e não lhes ensinando o que é certo nessa vida. E assim viram uns babacas e uns idiotas, porque filhos super protegidos ficam fracos e não conseguem se desenvolver por si mesmos e alcançar os objetivos da existência, que giram em torno da evolução espiritual, da busca por Deus, o aprimoramento, o lapidamento do ser, a lapidação do ser. Então o ser humano precisa aprender a valorizar as coisas certas nessa vida. Devemos sim amar a nossa família, mas não endeusá-la, não transformá-la num ídolo, colocando-a acima de Deus, porque estaremos errando. E Abdrushim diz que outros colocam a riqueza ao lado de Deus, ou acima de Deus, as posses. Poderíamos dizer até alguns a inteligência, o intelecto, endeusam o seu intelecto. Quantas pessoas tão egocêntricas, tão egoístas, centradas apenas em si mesmas, veneram a sua inteligência, a transformam praticamente num Deus. Então, existem inúmeras formas de idolatria. Abdrushim diz que os idólatras não são apenas aqueles que se ajoelham diante
de estátuas de madeira ou de pedra, mas aqueles seres humanos que colocam qualquer outra coisa acima de Deus. E assim eles erram, porque apenas Deus é a fonte da vida. Apenas Ele nos nutre com as suas irradiações, com as suas forças, com as suas energias. E se nós focamos os nossos interesses em outras coisas, única e exclusivamente, nos esquecendo de Deus, nos privamos da sua força e da sua irradiação. E daí ficamos vazios, porque a maior parte das pessoas se encontram vazias hoje e por isso adoram coisas terrenas, idolatram outros seres humanos, os seus familiares, ídolos da música, da televisão, da internet, ou seja o que for. Existem inúmeras formas de idolatria hoje. E com todas essas diferentes formas, o ser humano desperdiça as suas energias. Ele as deposita nos seus ídolos, em vez de enviá-las para as alturas, para que essas energias possam promover ligação com coisas mais elevadas, e assim irradiações elevadas retornarem até ao ser humano. Porque é um caminho de dupla via, nós precisamos nos abrir para o mundo espiritual para que possamos receber algo dele. Se não nos abrirmos, nada chegará até nós. E ficaremos abandonados sobre a terra, adorando coisas terrenas, adorando pessoas e as idolatrando, como a maior parte dos seres humanos faz, sendo que isso não lhes devolve nada de agregador, não lhes devolve nada. O ser humano apenas desperdiça o seu tempo e as suas energias com as idolatrias. Porque amor e veneração, em primeiro lugar, precisamos dedicar a Deus, que é a fonte da vida, a fonte das irradiações, a fonte de energias que nos mantém vivos aqui no plano terreno. É essa energia que nos preenche. Não são os seres humanos que nos preenchem, os bens terrenos, os prazeres. Tudo isso pode ser usufruído. Tudo isso pode ser usado positivamente pelo ser humano. As outras pessoas podem contribuir em sua vida e ele contribuir na vida de outras pessoas através de experiências agregadoras, trocas de experiências e de energias. Mas veneração cabe apenas a Deus. Nós não podemos colocar pessoas ao seu lado, os bens terrenos ao seu lado, ídolos ao seu lado, porque daí estaremos errando, estaremos cortando a ligação com as alturas. Porque é como diz a Bíblia, onde está o nosso tesouro, está o nosso coração também. Se os nossos tesouros forem apenas terrenos, o nosso coração estará preso à terra. É como Abdrushim disse, o que é um pendor? O pendor é uma pendência, é para onde nós pendemos, é para onde o ser humano pende, e para onde ele pende, ele está preso. E muitas pessoas estão presas à terra, às coisas terrenas, presas a outras pessoas, idolatrando seres humanos, idolatrando filhos, familiares, etc. e tal. Não que não devemos amar a nossa família. Muitas pessoas interpretam de forma errada os ensinamentos de Abdrushim, dizendo que ele é um tanto cruel e extremista, mas não. Ele coloca cada coisa no seu devido lugar, porque Deus está acima de tudo. E devemos amá-lo acima de tudo, porque ele é a fonte da vida, a fonte de energias. Os seres humanos não têm muito o que nos dar, mas Deus tem tudo a nos dar. E por isso precisamos nos focar nele. Não podemos pender para as coisas terrenas, mas precisamos nos voltar para as alturas, para a fonte da vida,
para que possamos nos preencher de forma verdadeira, de forma íntegra, porque somente assim podemos dispor de forças, de bom ânimo, de determinação, de coragem para suportarmos os desafios que enfrentamos aqui no plano terreno, dia após dia. Então é preciso amar a Deus acima de tudo, porque Ele é a fonte da vida. E não podemos colocar nada mais ao seu lado. Isso não significa que não podemos amar outras pessoas, que não podemos amar uma mulher, nossos filhos, a nossa família, que não possamos gostar dos bens materiais e usufruí-los de forma correta, mas não podemos colocar essas coisas acima de Deus. Abdrushim de modo algum prega a abstinência, de modo algum. Ele mesmo diz que devemos fazer um uso correto das coisas, de forma equilibrada, sem nos abstermos de nada. Mas o problema está onde as pessoas fazem das coisas um Deus, onde elas colocam as coisas ao lado de Deus ou acima de Deus. Então cortam o contato com a fonte de luz, né? Porque colocam coisas acima de Deus e colocam essas coisas em seu coração, né? O coração precisa estar voltado para Deus acima de tudo, o espírito do ser humano, para que possa captar as irradiações corretamente. Então assim se sente preenchido e dispõe de forças, de boa vontade, de determinação e coragem para fazer o que é certo nessa vida. Certo, gente? Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima. Valeu!